Hebreus capítulo 7, versos 1 a 10. É uma passagem que fala acerca do sacerdócio superior de Cristo Jesus, de uma ordem, segundo a ordem de Melquisedeque. Diz assim a palavra de Deus, Hebreus capítulo 7, a partir do versículo 1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, quando este voltava da matança dos reis, e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa Rei da Justiça. Depois também é Rei de Salém, ou seja, Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias nem fim de existência. Mas, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Vejam como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio têm ordem, de acordo com a lei, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora esses sejam descendentes de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi, recebeu dízimos de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui os que recebem dízimos são homens mortais. Porém, ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo de seu pai Abraão, quando Melquisedeque foi ao encontro deste. Ana, e Ana é um nome fictício, era uma jovem da igreja. Não dessa igreja, mas de uma igreja. Morava com sua família nos Estados Unidos. E ela, jovem, era interessada pelas coisas do reino. Financiava obras missionárias, dedicava algo de sua vida, até mesmo a compartilhar alguma coisa sobre Deus na internet. Tinha um pequeno canal no YouTube onde falava alguma coisa sobre a fé. Ana parecia ser uma moça que tinha interesse pelas coisas de Deus. Mas com o tempo Ana sumiu. A gente perdeu o contato, não conseguia conversar muito, e ela parou de fazer os vídeos dela lá sobre Jesus, sobre a vida dela nos Estados Unidos e para a família dela. Os amigos ficaram meio preocupados e procuraram Ana. Eu procurei Ana. E ela me disse que não acreditava mais em partes da Bíblia. Não em toda a Bíblia, porque ela ainda acreditava no Antigo Testamento. Mas ela não acreditava mais no Novo Testamento. Ela não acreditava mais que Jesus era a resposta para as expectativas do Antigo Testamento. E ela se converteu, junto com toda a sua família, à fé judaica. Ela abandonou a fé cristã e passou a acreditar apenas naquilo que era típico do Antigo Pacto. Quando eu perguntei o que a motivou a isso, ela me disse que ela achava que Jesus era uma invenção. Era uma tentativa de responder expectativas do Antigo Testamento, mas que não eram coerentes. De que o verdadeiro Messias ainda não tinha vindo. Que Jesus não era aquilo que foi profetizado. Quando o autor aos Hebreus escreve essa carta, ele está discutindo sobre muitas coisas. Ele está falando a um grupo judeu, a gente já disse isso algumas vezes, que estava fugindo da perseguição, que se instaurou em Atos capítulo 7. O Atos 8.1 fala de irmãos sendo espalhados por toda a Ásia Menor, e esses irmãos, fugindo da perseguição, eram perseguidos pelos judeus. A melhor forma de sobreviver na perseguição era se converter de volta à fé judaica, ou mesmo criar ali um sincretismo entre judaísmo e cristianismo. O autor aos Hebreus, então, tenta quebrar essa ideia, tenta motivar os irmãos a passarem pelo sofrimento e tenta lembrá-los teologicamente que Jesus era de fato o cumprimento das expectativas mais elevadas do Antigo Testamento. Jesus não era uma invenção. Jesus não era algo que não estava de acordo com as expectativas judaicas. Jesus não era um novo rei. Jesus era aquilo que estava de acordo com o que era dito por Deus desde o começo de todas as coisas. Quando Jesus é apresentado então como um novo e grande sumo sacerdote, aqueles irmãos que recebiam essa carta tinham questões teológicas quanto a isso.
Você não pode vir dizer que esse Galileu, esse homem de uma tribo que não é levídica, esse homem que nasceu na Galileia, em Nazaré, e morreu debaixo de uma cruz romana que se dizia rei, você não pode olhar para mim e dizer que este homem é um novo sumo sacerdote. Ninguém pode chegar dizendo que é sumo sacerdote. Existiam questões teológicas, e questões teológicas difíceis. Se você lembrar dos nossos últimos sermões em Hebreus, você lembra que há 3 sermões atrás, a gente parou de discutir sobre o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, porque existiam coisas difíceis de explicar. É isso que o autor aos Hebreus diz. E ele para de falar sobre Melquisedeque para ficar o capítulo 6 inteiro lembrando que eles eram imaturos, eles estavam querendo entrar no caminho da apostasia e que deveriam se apegar mais profundamente às realidades espirituais que Deus havia preparado para eles. Essas realidades sobre Melquisedeque são retornadas aqui no capítulo 7. E a gente já sabe pelo capítulo 6 que essas coisas são difíceis de explicar. Ele começa a desenvolver questões teológicas mais complexas, e o que o autor dos Hebreus quer fazer é explicar a uma mentalidade profundamente arraigada ao Antigo Testamento e às leis judaicas, que Jesus está de acordo sim com os padrões do Antigo Testamento, e que o próprio Antigo Testamento prefigurava que viria esse novo e elevado sumo sacerdote acima da ordem de Levi, de que ele não estava querendo se colocar contra aquilo que o Antigo Testamento dizia, mas que o próprio Antigo Testamento profetizava e dizia que esse Cristo viria em uma nova ordem sacerdotal. E ele conta de Melquisedeque. Melquisedeque é uma figura do Antigo Testamento um tanto obscura. Melquisedeque aparece 2 vezes no Antigo Testamento, num Salmo e em Gênesis 14. Se você se sentir à vontade de abrir em Gênesis 14 comigo, eu vou ler para vocês, mas se você quiser acompanhar comigo na leitura, você pode abrir. Melquisedeque aparece pela primeira vez em Gênesis 14, do 17 a 20, certo? E em um período um tanto específico na vida de Abraão. Abraão, ele estava voltando da chamada batalha dos 4 reis contra 5. Você vê isso em Gênesis 14. Os 4 reis, liderados por um cara chamado Querdolaomer, derrotaram 5 reis, incluindo o rei de Sodoma, e levaram cativo várias pessoas, incluindo um sobrinho de Abraão chamado Ló. Ao saber disso, que seu sobrinho Ló estava cativo, Abraão reuniu um bando e derrotou os 4 reis, resgatando não apenas seu sobrinho, como os outros prisioneiros. Quando Abraão retorna com os despojos da guerra, porque quando em guerra se vencia uma batalha, você tomava para si os despojos do exército inimigo, ele então encontra esse tal de Melquisedeque, essa figura que aparece. E o texto diz assim em Gênesis 14, verso 17. Quando Abraão regressava, depois de derrotar Querdolaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão e disse: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. O que o autor aos Hebreus faz então aqui em Hebreus 7 é pegar essa passagem de Gênesis 14 e interpretar. Ele cria algumas tipologias, mas o resultado que ele chega é a ideia de que o sacerdócio de Jesus estava profetizado através do sacerdócio de Melquisedeque, e que esse sacerdócio de Jesus, por ser segundo a ordem sacerdotal de Melquisedeque, era um sacerdócio superior ao sacerdócio levítico prefigurado ali em Arão. O que o autor dos Hebreus quer fazer então é chamar a atenção para a superioridade do sacerdócio de Jesus dentro de um contexto teológico do Antigo Testamento altamente intrincado. E tentando argumentar que, olha, vocês que querem voltar para o judaísmo, vocês não respeitam nem o próprio judaísmo. Vocês que querem voltar ao Antigo Testamento, vocês não respeitam o Antigo Testamento. Porque se vocês acreditassem no Antigo Testamento, vocês estavam acreditando que Cristo é superior ao sacerdócio para o qual vocês querem voltar. Você lembra de quando Jesus discutia com os fariseus? E os fariseus se apegavam às interpretações da lei do Antigo Testamento. E Jesus dizia: vocês que esperam encontrar a vida eterna no Antigo Testamento, se vocês realmente acreditassem na lei, vocês acreditariam em mim. Porque é a lei, é o Antigo Testamento que testifica a meu respeito.
Os judeus que queriam ser fielmente judeus deveriam ter se tornado fielmente cristãos. Porque o que o judaísmo falava, o que o Antigo Testamento dizia, era que o Cristo viria em uma ordem superior, que o antigo pacto seria abandonado e o novo pacto, a nova aliança do sangue de Cristo, seria seguida. Voltar para o Antigo Testamento, então, é rejeitar o Antigo Testamento. Voltar ao judaísmo é rejeitar o judaísmo, porque aquilo que o Antigo Testamento e o judaísmo diziam é que nós deveríamos abandonar os princípios elementares do Antigo Testamento, os princípios elementares da lei mosaica, os princípios elementares do sacerdócio araônico, para seguirmos então a superioridade da maturidade, da perfeição das bênçãos da nova aliança em Cristo Jesus. Então o texto apresenta aqui em Hebreus 7, e Hebreus 7 é um texto bem um tanto longo, a gente vai dividir em pedaços. Hebreus 7 inteiro apresenta pelo menos 24 comparativos e diferenças entre o sacerdócio de Melquisedeque e o sacerdócio de Jesus, mas eu quero me atentar com vocês para pelo menos 6 formas como o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio de Arão, logo 6 formas como o sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio do Antigo Testamento. A gente vai olhar para a superioridade do sacerdócio de Cristo em pelo menos 6 elementos. E você pode me acompanhar para a gente chegar, então, juntos nesse caminho. Em primeiro lugar, o sacerdócio de Jesus é um sacerdócio maior em amplitude. O sacerdócio de Jesus é maior em amplitude. O sacerdócio levítico era limitado à esfera litúrgica. O sacerdote cuidava de coisas do templo. Mas o sacerdócio de Melquisedeque não o era, porque Melquisedeque era ao mesmo tempo rei e sacerdote. O sacerdócio de Cristo, então, segundo a ordem de Melquisedeque, é um sacerdócio superior justamente por causa de seu ofício como rei e como sacerdote. Vou lhe explicar isso. Olhe para mim, olhe comigo no verso 1 de Hebreus 7. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. A apresentação que se faz aqui de Melquisedeque é que ele é primeiro rei, depois sacerdote. Ele era rei de Salém e sacerdote de Deus. No Antigo Testamento, os sacerdotes eles não eram permitidos se envolver na esfera civil, ao mesmo tempo que reis não eram permitidos a se envolver na esfera sacerdotal. Reis eram punidos quando eles tentavam realizar sacrifícios no templo. Os sacerdotes não tinham poder civil além da influência profética acerca dos reis. Existia em algum nível uma diferença de poderes no período do Antigo Testamento. Você tinha reis, você tinha profetas, você tinha sacerdotes. O sacerdócio de Levi, o sacerdócio araônico, era um sacerdócio limitado a uma única esfera de atuação. O sacerdócio de Melquisedeque era diferente. Melquisedeque era sacerdote e ao mesmo tempo Melquisedeque era rei. Ele tinha poder de controle acerca da sua cidade, daquele povo que estava ali debaixo do seu cuidado, ao mesmo tempo que ele era alguém que representava o povo diante do Deus Altíssimo. O texto diz que ele era rei de Salém. Onde é Salém? Salém é um local que mais à frente se percebe na escritura que se torna Jerusalém. O termo Jerusalém vem justamente de Salém, Jerusalém, o Shalom do hebraico, que fala de paz, o Salam do árabe, que também fala de paz, eles dizem Salam Aleikum, que a paz esteja com vocês. Quando um judeu diz Shalom, ele está desejando paz. Jerusalém era o local onde a paz habitava. Salém aqui parece ter sido justamente Jerusalém, e Melquisedeque era o rei dessa região que seria Jerusalém. Por que isso é importante? Porque esse era o local no Antigo Testamento que se estabelecia a morada de Deus, figurativamente. Deus morava e habitava em Salém, em Jerusalém. Quando você lê Apocalipse, você vê que é prometido uma nova Jerusalém. Jerusalém era o epicentro da escatologia dos judeus. Era o local onde Deus habitava, era a terra sagrada, era o local santo. Melquisedeque era rei de Salém. O Salmo 76, verso 2 diz: em Salém está o teu tabernáculo e em Sião a sua morada. Sião e Salém eram basicamente o mesmo lugar. E esse era o local que Deus habitava. O Salmo 132, 13 a 14, dizia: pois o Senhor escolheu Sião, preferiu-a por sua morada, dizendo: este é para sempre o lugar do meu repouso, aqui habitarei, pois este é o meu desejo. Jerusalém era esse centro geográfico da atuação de Deus para o povo judeu.
a cidade santa. E era a cidade sobre a qual Melquisedeque era rei e Melquisedeque era sacerdote. Melquisedeque era uma figura, então, muito importante no Antigo Testamento. Por mais que ele seja uma figura um tanto oculta, que aparece muito brevemente, ele prefigura essa ideia de que ele é o rei sobre a cidade onde Deus habita. E que ele é o sacerdote do epicentro da atuação sobrenatural de Deus para o povo judeu. Essa ordem de Melquisedeque, então, parece ser uma ordem sacerdotal diferente da ordem de Levi. E muito superior, porque Levi era mais submisso e Levi estava fechado em uma única esfera de atuação religiosa. O sacerdócio de Cristo é um sacerdócio que vem não sobre a ordem de Levi, não com as limitações de Levi, mas com essa amplitude do sacerdócio de Melquisedeque. Zacarias 6,13 diz o seguinte: ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, falando do Messias que virá. Ele se assentará no seu trono, dominará. Ele se assentará no seu trono e dominará. Será sacerdote no seu trono e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. A profecia que se dá sobre o Messias em Zacarias 6,13 é que o Messias viria unindo o ofício de rei e o ofício de sacerdote. E quando Jesus vem, segundo a ordem de Melquisedeque, ele cumpre perfeitamente aquilo que o próprio Antigo Testamento diz que o Messias seria. Voltar ao Antigo Testamento é crer que virá um sacerdote superior em um Novo Testamento. Tentar voltar para o judaísmo era loucura, porque o próprio judaísmo estabelecia uma ordem superior a si mesma, que chegaria em breve. Jesus nos une a ele como sacerdote, mas ele nos guia como rei por todas as áreas da nossa vida. Ele não é simplesmente o sacerdote que nos liga diretamente a Deus, que fala de coisas culticas e litúrgicas, de coisas religiosas com várias aspas, mas ele é rei. Ele apresenta uma completude de relacionamento onde o seu mandamento é regra, onde o que ele estabelece nós aceitamos, onde cada área da nossa vida é governada pelo seu cuidado. O famoso intelectual e político e cristão e teólogo e reitor de universidade holandês Herman Abraham Kuyper, fundador da Universidade Livre de Amsterdã, fundador do Partido Antirrevolucionário da Holanda, ele escrevia que não existia um único centímetro quadrado em todo o universo em que Cristo não diga meu. E que Cristo não detenha a posse completa. Cada área da nossa existência é governada por Deus, porque Ele não é só um sacerdote que serve no templo, mas porque Ele é Rei e Senhor sobre cada área da nossa vida. Ele não é só um líder sobre o que acontece aqui dentro. Ele nos comanda no que acontece em cada detalhe da nossa existência. Na forma como a gente trabalha, na forma como a gente se relaciona com os familiares, na forma como a gente pensa as nossas áreas do conhecimento, nossas áreas de formação. Ele é o Senhor sobre o nosso TCC, Ele é o Senhor sobre o modo como a gente varre chão, Ele é o Senhor sobre o modo e a nossa ética alimentar, Ele é o Senhor sobre a forma como a gente se veste, Ele é o Senhor sobre cada detalhe da nossa vida, porque Ele não é só sacerdote, Ele é Rei sobre tudo e sobre todos. Levi não tinha essa amplitude de sacerdócio, Jesus tem. E o próprio Antigo Testamento, através de Melquisedeque, prefigura que Jesus seria esse sacerdote. Em segundo lugar, o sacerdócio de Jesus é maior em alcance. Ele não só é maior em amplitude, mas ele também é maior em alcance. Lê comigo de novo o versículo 1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. O sacerdócio levítico, o sacerdócio de Levi, era local. Já o sacerdócio de Melquisedeque era um sacerdócio global, aos povos, assim como o de Jesus. Você percebe isso pela linguagem que é usada aqui, e o hebraico é muito, muito interessante. Porque Deus Altíssimo, aqui, mostra Deus como o Senhor de tudo e de todos. Geralmente, quando nós nos referimos a Deus no Antigo Testamento, principalmente em sua relação com o povo judeu, ele é chamado pelo seu nome próprio. Geralmente se traduz como Jeová, como Yahvé, como Yehowa, aí os teólogos discutem sobre qual é a melhor tradução. Mas Deus tem um nome, e o seu nome, vamos chamar aqui de Jeová, para facilitar, era um nome que era usado geralmente para se referir a Deus em seu relacionamento com o povo judeu no Antigo Testamento. El Elyon, esse Deus Altíssimo, era um nome que falava geralmente de Deus no seu contato com os povos e no seu contato com nações para além de Israel. Não fica só no que eu estou dizendo, não. Deixa eu dar exemplo para você em Deuteronômio 32, 8 a 9, que diz exatamente o seguinte:
Quando o Altíssimo, El Elyon, distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou fronteiras dos povos, segundo o número dos filhos de Israel. Porque a porção de Jeová é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Quando Deuteronômio 32 vai falar de Deus em contato com os povos, ele usa El Elyon para chamá-lo de o Deus acima de todos. Agora, quando ele fala com Israel, ele usa o nome próprio de Deus em seu relacionamento com o seu povo Israel. Quando Melquisedeque não é apresentado como sacerdote do Senhor, sacerdote de Jeová, mas sacerdote do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, ele é apresentado como um sacerdote para todos os povos, um sacerdote a todas as nações. Há uma exaltação de Deus como acima das particularidades do judaísmo. Arão trabalhava especificamente para o povo judeu. Melquisedeque trabalhava para todos os povos, assim como Cristo, que ordena a salvação de todos os homens de qualquer cor, povo, raça, tribo, língua ou nação. O sacerdócio de Cristo não é um sacerdócio local ou tribal, não um sacerdócio focado em um povo específico, mas o sacerdócio de Cristo, como o sacerdócio de Melquisedeque, era um sacerdócio aos povos, era um sacerdócio entregue às nações. Nós lemos nos evangelhos que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E quando os seus o rejeitam, quando o povo judeu não recebe a Jeová, então ele age como El Elyon, como o Deus Altíssimo, e alcança os povos e as nações. Os gentios são trazidos à fé, e é por isso que a gente está aqui. É por isso que você é salvo. É por isso que você pode encontrar esse Deus, porque ele é o sacerdote Altíssimo. Ele não é tribal, ele não é local, você não teve que virar judeu, porque no Antigo Testamento a conversão a Jeová era também uma conversão a Israel. Se você lembrar no livro de Ruth, você lembra da história de Noemi. E você lembra da ideia de que o seu povo será o meu povo, o seu Deus será meu Deus. Para que o Deus de Israel fosse Deus dela, o povo de Israel tinha que ser povo dela. Havia uma conversão étnica junto com a conversão religiosa. Na Mishnah, que é um documento judaico que fala muito sobre culto e interpretações bíblicas do período do Antigo Testamento, quando os gentios iam orar, se eles iam orar em público, eles tinham que orar, ó Deus e Pai de Israel. Quando eles iam orar de forma privada, eles oravam, ó Deus e Pai deles. Quando Jesus, no Sermão do Monte, ensina todo mundo a orar, Pai nosso que está nos céus, ele está quebrando todo o ritual judaico e toda a forma daquele momento de se prender a um sacerdócio local. E já está agindo, já encarnado, como um sacerdote às nações. Um sacerdote que não trabalha apenas para Israel, mas que trabalha para nós, gentios, brasileiros, 2000 anos depois de Cristo, no sul global, que recebeu a mensagem do Evangelho e é salvo. Uma história que começou na Ásia Menor, uma história que começou no Oriente Médio praticamente, uma história que começou longe de nós, uma história que teve início ali na região mesopotâmica e que nos alcança aqui na América do Sul, no Brasil, que alcança gente do mundo inteiro, porque Cristo não é rei de uma tribo, porque ele não é o Deus de uma pequena parcela, ele é o Senhor de tudo e de todos, que criou céus e terra e que alcança todos os povos. Tem uma coisa muito interessante na história de Melquisedeque que aponta para a grandeza disso. Quando Abraão chega a Melquisedeque e Abraão é abençoado por Melquisedeque e Abraão se submete ao sacerdócio de Melquisedeque, Abraão ainda não era circuncidado. Abraão ainda não era nem Abraão, ele ainda era Abrão. Ele não tinha nem mudado de nome ainda. Ele era, então, um sacerdote para aqueles que estavam na incircuncisão. Melquisedeque era um sacerdote para aqueles que estavam na incircuncisão. Abraão, ao dar dízimos a um sacerdote também incircunciso e ser abençoado por ele, ele evita que a circuncisão, que o judaísmo se veja como algo superior. E já é presságio de que a ordem levítica era temporária e inferior e que haveria em algum momento uma transferência definitiva de sacerdócio a esta ordem que precedeu Levi e Arão. Um sacerdote incircunciso abençoando um homem incircunciso, prefigurando que nós, da incircuncisão, nós que não somos do povo judeu, também temos um sacerdote para sempre. Jesus não é sacerdote apenas do povo de Israel,
mas possui um sacerdócio que alcança todos os povos do mundo. Não é isso que João fala repetidamente em João 1:29? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em João 4:40 e 42, quando diz: quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus, e dizia à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Na sua epístola, 1 João 2:2, ele é a apropriação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Nós somos esse mundo, nós somos os povos, nós somos as nações que são alcançadas por um sacerdócio que é muito superior ao sacerdócio de Levi. Os judeus estavam presos a um sacerdócio privado, pequeno, tribal, racial. Nós recebemos um sacerdócio que é para todos os povos, que pode ver no Apocalipse o prenúncio do resultado desse sacerdócio, onde gente de todas as línguas, de todos os povos se reúnem e são salvos, celebrando a grandeza desse Senhor. Em terceiro lugar, o sacerdócio de Jesus é maior em autoridade. O sacerdócio de Jesus é maior em autoridade. O sacerdócio levítico foi abençoado pelo sacerdócio de Melquisedeque e prestava tributo a ele. Os judeus consideravam Melquisedeque como o paradigma de todo sacerdote, e Cristo, como sacerdote dessa linhagem, é quem deu a autoridade para o sacerdócio levítico. Vamos comigo para o versículo 2. Verso 2 diz: foi ao encontro de Abraão quando este voltava da matança dos reis e o abençoou. Eu já expliquei sobre a batalha dos 4 reis contra 5, não é? Vê comigo agora o verso 4 e o verso 5. A gente vai pular o verso 3. Vejam como era grande este a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio têm ordem, de acordo com a lei, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Verso 7, pula o verso 6 aí. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Versos 9 e 10, versículo 8. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo de seu pai Abraão, quando Melquisedeque foi ao encontro destes. Esses versos que a gente leu, todos apontam para a mesma ideia. O sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio de Levi em autoridade. E foi a autoridade do sacerdócio de Melquisedeque que conferiu autoridade ao sacerdócio araônico, levítico. E como o sacerdócio de Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque, então é Jesus que deu autoridade ao sacerdote do Antigo Testamento. Jesus não é o grande sumo sacerdote simplesmente porque ele é novo e porque ele é maior, como se fosse uma briga de pugilistas em um ringue. O sacerdócio de Jesus é superior porque foi Jesus quem concedeu autoridade ao sacerdócio anterior. Levi, Arão, eles eram sacerdotes porque Jesus deixou. E porque ele concedeu autoridade sacerdotal aos sacerdotes do Antigo Testamento. Aqui no que a gente está lendo, nós vemos sobre a história de Abraão, que voltou da matança dos reis, e foi abençoado por Melquisedeque. E o abençoou. Geralmente, quem abençoa é o maior, em contraste ao menor. Quando você chega na casa da sua vozinha, o que é que você diz? O que é que sua mãe lhe ensinou? Bença, avó, né? Agora, sua avó não vai lhe visitar e diz: ei, bença, neto, me dá a tua benção, neto. Isso não acontece. O que acontece é o menor sendo abençoado pelo maior. O pai dá a benção para o filho, a avó dá a benção para o neto. Aqui, quando Melquisedeque dá a benção a Abraão, abençoa Abraão, Melquisedeque é estabelecido como alguém superior a Abraão. E Abraão aqui é o pai da fé, de onde vem o sacerdócio levítico e araônico. O texto encerra dizendo, no verso 10, que Levi estava em Abraão nesse momento. Então o sacerdócio do Antigo Testamento era um sacerdócio que existiu porque foi abençoado por alguém superior, que era Melquisedeque, de onde vem, não é, a linhagem sacerdotal do próprio Cristo. Dos versos 4 a 5,
Isso é dito com clareza pelo autor aos Hebreus, quando ele diz que esse que abençoou Abraão era grande. Ele vai dizer que Abraão era patriarca, mas esse Melquisedeque era maior que o patriarca Abraão e de todos aqueles que vieram da linhagem de Abraão. Que Abraão pagou o dízimo a esse Melquisedeque, tirado dos melhores despojos. Segundo o Pentateuco, o povo pagava os dízimos aos levitas, o povo da tribo de Levi, que não trabalhava. Todas as outras 11 tribos de Israel pagavam o dízimo aos levitas. E esses levitas pegavam o dízimo desses dízimos e pagavam aos sacerdotes. Essa prática continuou em vigor até o período da restauração pós-exílio, e há evidências, no entanto, que no período que o autor aos Hebreus estava escrevendo, os próprios sacerdotes recolhiam já os dízimos diretamente do povo, principalmente por causa da corrupção do sacerdócio naquela época. Os sacerdotes viviam em opulência, em casas enormes, expropriando o povo de Deus, como em muitos ambientes à nossa volta, em que pessoas que se dizem sacerdotes, né, acabam fazendo isso. Esse Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão. Aqui, e o dízimo não confunda exatamente com o que acontece nas igrejas cristãs. Você não está dando o dízimo a um sacerdote, você está ofertando para as atividades da igreja, para a obra missionária, mas não existe ninguém que é intermediário entre homem e Deus que tem a obrigação de ficar com os seus recursos. O dinheiro não vai para a mão da diretoria, não vai para a mão do pastor, não vai para a mão do Gilberto, que é o tesoureiro. O dinheiro é da igreja e fica na igreja. E fica para ser gasto pela própria igreja. A igreja em assembleia decide para onde vai esse dinheiro. O que acontece aqui é completamente diferente. Havia um ato de submissão através de entregar esses dízimos aos levitas e ao povo e a toda a comunidade sacerdotal. Ora, no sacerdócio levítico, de acordo com a lei, os sacerdotes pegavam o dízimo de seus irmãos. Eles eram iguais nesse processo de receber dízimo. Melquisedeque, pelo contrário, era superior no recebimento dos dízimos. O verso 7 diz claramente: não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Existe inferioridade e superioridade nesse relacionamento. Abraão é inferior a Melquisedeque. Jesus vem segundo a ordem de Melquisedeque, logo Jesus é superior a Abraão e toda a sua descendência. Ele diz no verso 9 e 10, então, que o próprio Levi pagou dízimos a Melquisedeque através de Abraão. A ideia é que Abraão ali era o ascendente, Abraão era o representante, tanto federal quanto seminal daquele povo. O que significa isso? De que ele representava tanto juridicamente, de alguma forma, ele era o pai daquela família, então aquilo que ele fazia dizia respeito à família, ele representava diante da lei, digamos assim, ele era um representante federal, mas ele também era um representante familiar, seminal, de ascendência. Ele era aquele que estava lá, era o pai, era o avô, era o tataravô de toda aquela geração. Eles, uma vez sujeitos e submissos como família a Melquisedeque, se submetem em sua ordem sacerdotal à própria ordem de Melquisedeque. E por isso, Levi é inferior e recebe a autoridade dessa ordem sacerdotal. Jesus, então, tem toda a autoridade sobre os céus, sobre a terra, e reina completamente sobre as ordens sacerdotais que lhes eram anteriores. Voltar para o judaísmo era voltar para aquilo que era inferior a Jesus. Voltar à submissão aos antigos sacerdotes da lei, se submeter ao invés de a Cristo, mas aos sacerdotes corruptos daquela época, era se sujeitar ao inferior, era trocar o principal pelo subordinado, era trocar aquele que possuía toda a autoridade pelo lacaio, pelo serviçal, era abandonar, era cuspir na cara do presidente para se agarrar ao vereador, era trocar aquele que tinha todo o poder, aquele que deu autoridade àquela ordem sacerdotal, por aquele que estava indo contra, se insurgindo àquele que deu verdadeiramente a autoridade. Mateus 28, a partir do verso 19, descreve que Jesus é aquele que tem toda a autoridade. Toda a autoridade sobre os céus e a terra. Ele não tem pouca autoridade, ele não tem um pouquinho de autoridade, ele não tem uma autoridade mais ou menos. Ele tem toda a autoridade, todo o poder de governo é dele e pertence unicamente a ele. E sua ordem sacerdotal é a ordem que deu poder e autoridade à ordem que lhe era anterior. Voltar ao judaísmo é se apegar ao que é menor e rejeitar aquilo que é maior. Em quarto lugar, o sacerdócio de Jesus é maior em efeito. Ele é maior nos seus efeitos. Você me acompanha aí
no versículo 2, novamente. Verso 2. Primeiramente, o nome dele significa Rei da Justiça. Depois também é Rei de Salém, ou seja, Rei da Paz. Esse verso é simples, mas ele é um tanto intrincado, é interessante olhar com cuidado. Esse texto fala sobre como o sacerdócio de Melquisedeque oferecia justiça e paz, enquanto o sacerdócio levítico era incapaz de oferecer isso. Veja só, o nome dele, Melquisedeque, o próprio autor aos Hebreus aqui traduz, dizendo que significa Rei da Justiça, fala, vem das duas palavras hebraicas que dão o nome de Melquisedeque, vem de Melech, que significa rei, vem de Tzedek, que significa justiça, geralmente, e Salém, que é o nome da cidade que ele reinava, vinha de Shalom, de paz. A ideia é que o sacerdócio de Melquisedeque estava intimamente atrelado a esses dois fatores, a justiça e a paz. O seu sacerdócio nos oferecia isso. Ele era o sacerdote da justiça, o rei da justiça, ele era o rei da paz. Os sacrifícios levíticos eram incapazes de fornecer isso. Eram incapazes porque constantemente eles precisavam ser repetidos. Se você fosse um sacerdote, porque você estava brigado com Deus, você pecou, ele ia fazer um sacrifício para limpar o seu nome com o Senhor. Você ia levar um animal, ia levar um cordeirinho, ia levar um pão feito de farinha, um bolo feito de farinha, se você fosse muito pobre. E aquele sacrifício apaziguaria a ira de Deus. Traria paz por um momento. Até você pecar de novo. Até você errar novamente. E a paz não estava mais estabelecida. O sacerdócio araônico era incapaz de fornecer paz com Deus. Era incapaz de limpar tudo aquilo que nos deixa brigados e em rebelião com o Pai. Ao mesmo tempo, o sacerdócio do Antigo Testamento era incapaz de fornecer verdadeira justiça. Porque matar um cordeiro, derramar o sangue de um animal, era irrelevante no fim das contas para limpar a grandeza do que a gente fazia de errado. Não havia verdadeira justiça. Tanto que em Romanos capítulo 3, nós lemos que Deus deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Os pecados que foram cometidos no Antigo Testamento não estavam pagos. Era como se um monte de criminoso não tivesse ido para a cadeia, e ponto. Era injustiça. E é apenas em Cristo que essa justiça é verdadeiramente estabelecida. Por isso que o sacerdócio de Jesus é superior. Em Hebreus 10, verso 4, diz: porque é impossível que o sangue de touros e dos bodes tire pecados. Os sacrifícios levíticos deixavam os pecados impunes ainda. Aquilo era só um jeito de olhar para frente, era um sinal, era um ritual que apontava para o momento onde o verdadeiro e grande sumo sacerdote viria para trazer paz verdadeira e trazer justiça verdadeira. Jesus é a nossa justiça e Jesus é a nossa paz constante e perfeita com Deus, porque Jesus é sacerdote segundo a ordem daquele que é rei de paz e daquele que é rei de justiça. O sacerdote do Antigo Testamento é incapaz. Voltar ao judaísmo, voltar às práticas rituais do Antigo Testamento, era voltar à guerra com Deus e voltar à injustiça com relação aos nossos pecados. É voltar à rebelião. E é voltar à impunidade. Mas a impunidade não dura muito tempo, porque a ira de Deus cai sobre aqueles que estão impunes de seus pecados. Jesus, por outro lado, é aquele que traz paz e justiça perfeitas. É aquele que nos deixa em paz com Deus. É aquele que na cruz apaga todo o contrato de dívida e que faz com que nós, rebelados, guerreando na nossa milícia do coração contra o Senhor, agora possamos ser aceitos em um lar, em uma casa perfeita e santa junto com o Senhor, onde a guerra acaba, onde as brigas cessam e agora nós vivemos íntimos daquele que é o nosso Deus, onde a justiça se estabelece com perfeição, onde nós não estamos mais impunes com medo de sermos pegues a qualquer momento pela ira do Deus vivo, mas agora na justiça que é satisfeita em Cristo, somos recebidos como homens inocentes, onde não há mais nada sendo devido, onde não temos que pagar mais nada, porque Cristo já pagou tudo. O Salmo 85, verso 9 e 10 diz que próxima está a salvação dos que o temem, para que a glória habite em nossa terra, a graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. E Cristo é esse beijo entre a justiça e a paz. Cristo é essa manifestação completa onde a justiça e a paz se unem perfeitamente em nós, como é profetizado por Isaías 32:17, onde o efeito da justiça é a paz.
como um sacerdote rei de justiça. Ele é um sacerdote rei de paz. Por isso que Romanos 3 diz que Cristo nos deu justiça. Por isso que Romanos 5 diz que temos paz com Deus, porque esse sacerdote é o sacerdote que nos dá a perfeição de relacionamento que o Antigo Testamento era incapaz de nos dar. O meu versículo favorito na Bíblia é 2 Coríntios 5, 21. Eu tenho ele na minha parede. Eu vejo ele todo dia enquanto trabalho. 2 Coríntios 5, 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, que é Jesus, aquele que nunca pecou, o próprio Deus Pai o considerou na cruz pecador em nosso lugar. No tribunal de Deus, o inocente foi considerado pecador, porque quando o Pai olhou para o Filho, quem ele viu não foi o próprio Filho, mas foi nós com o nosso pecado lá. Ele viu o meu pecado, ele viu o seu pecado no seu filho, e ele puniu o seu filho, e ele matou o seu filho, porque essa punição e essa morte era nossa. Aquele que não viu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós nele fôssemos feitos justiça de Deus. Agora, quando o Pai olha para nós, o que ele vê é a vida justa e perfeita do seu filho. Somos aceitos, não simplesmente porque os pecados foram definitivamente apagados por esse novo e grande sumo sacerdote, mas porque a vida perfeita dele foi projetada e colocada em nós. E Levi não podia fazer isso. E Arão não podia fazer isso. E nenhum sacerdote do Antigo Testamento podia fazer isso. Nenhum sacerdote humano pode nos dar a sua justiça perfeita e levar sobre si os nossos pecados para sempre. Porque o sacerdócio de Jesus é muito superior no seu efeito. Em quinto lugar, o sacerdócio de Jesus é maior em diversidade. Vê comigo o verso 3 e o verso 6. Se alguém puder restabelecer minha água aqui, eu agradeço. O verso 3 diz assim: sem pai, sem mãe, sem genealogia. Ele não teve princípio de dias, nem fim de existência. Verso 6. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi, recebeu dízimos de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. O texto diz que ele era um homem sem genealogia. E aqui a linguagem literária começa a ficar um pouco confusa. Ele era sem genealogia porque ele era filho de chocadeira? O que é isso? Nasceu por brotamento? Não, é porque o Antigo Testamento não registra a sua genealogia, nem a ascendência, nem a descendência. Então, porque não há registro de sua genealogia, ele é alguém sem genealogia. Por que isso é importante? Isso é importante porque o sacerdócio do Antigo Testamento era um sacerdócio familiar. Não existia concurso público, não havia seminário, não importa quais atributos ministeriais você tivesse. O que importava é se você era da família certa. Você era daquela família. Esse nome sem genealogia é usado pelo filósofo judeu Filo para falar, por exemplo, sobre Sara. Uma vez que o Antigo Testamento não registra quem era a mãe de Sara. Então diz que ela era alguém sem genealogia. O sacerdócio de Jesus, por outro lado, não é um sacerdócio familiar. O sacerdócio de Jesus não diz respeito ao fato de que ele veio da família certa. O sacerdócio de Jesus não veio do fato de que ele tinha a ascendência correta. O sacerdócio de Jesus, ele é mais diverso. Se você olhar para as genealogias de Cristo, tanto em Mateus como em Lucas, você vai ver coisas muito interessantes. Você vê gentios lá. Você vê pecadores lá. Você vê pessoas de má reputação lá. A ascendência de Cristo não é uma ascendência nobre. A ascendência de Cristo não é uma ascendência de quem nasceu numa família abençoada por Deus. Mas ele tem um sacerdote que é escolhido pelo Senhor. Um sacerdote muito mais diverso, feito justamente para alcançar não aqueles que eram de boa família, mas para alcançar aqueles que, como Cristo, nasceram de famílias comuns. Ele é um sacerdote segundo Melquisedeque, porque ele é um sacerdote que não veio da ascendência correta, mas veio de um lar comum, de uma família comum, de uma genealogia que nem é registrada, porque não importa. Porque não importa. Porque esse Cristo alcança aqueles cuja família não importa. Não foram muitos nobres de nascimento, diz 1 Coríntios, que foram alcançados. Não foram aqueles pomposos para o mundo, aqueles que vieram da família certa. Você talvez
tenha vergonha de contar algo da sua família para as pessoas da igreja. Talvez você esconda alguma coisa sobre seus conflitos familiares. Você tem vergonha da sua mãe. Você tem vergonha do seu pai, porque o seu pai usa droga, porque a sua mãe foi presa, porque o seu lar é muito difícil. Você tem vergonha de contar sobre as coisas do seu irmão, e você esconde um pouquinho, você mente um pouquinho para lá. Se alguém que te conhece na igreja descobre alguma coisa da tua casa, tu pede pelo amor de Deus para ninguém saber. Porque você não é de nobre nascimento. Você não é de nobre ascendência. E o que é incrível é que esse nosso novo grande sumo sacerdote também não era. E a sua descendência e a sua ascendência sacerdotal também não era. E ele vem justamente como aquele que era segundo a ordem sacerdotal sem genealogia, porque ele quer nos lembrar que ele veio para alcançar aqueles que também não têm genealogia. Aqueles que também não têm nada nesse mundo, nenhuma família nobre, nenhuma casta especial para se apegar. Porque nós somos homens fracos, de famílias fracas, pecadores criados por pecadores, dificilmente com grandes atributos segundo o mundo pelos quais a gente pode se orgulhar. E esse Cristo nos entende muito bem. E vem de uma classe sacerdotal que está pouco se lixando para isso. E que vem alcançar gente fraca, gente pecadora, gente simples, gente sem pai, sem mãe, nem genealogia. O texto diz que ele não teve princípio de dias nem fim de existência, não porque ele não morreu, não porque Melquisedeque viveu para sempre, mas porque como personagem não há nenhum registro de sua morte como sacerdote. Os sacerdotes morrem e quando eles morrem, seu ofício termina. Mas Melquisedeque não tem um registro de sua morte como sacerdote, o que faz com que literariamente ele seja alguém que o seu ofício sacerdotal não acabou. Cadê o fim do registro desse homem? Do registro o registro do fim de sua atuação sacerdotal. Não existe. Significa então que o seu sacerdócio permanece, e permanece através de Cristo a nós. O sacerdócio levítico era um sacerdócio fixado, preso numa única família. O sacerdócio de Cristo está aberto a homens e mulheres de todas as famílias. A ideia do sacerdócio de todos os crentes faz com que nós sejamos também sacerdotes, e sacerdotes do sumo sacerdote que é Cristo Jesus. Somos todos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque, então em Cristo. Se ele é o nosso sumo sacerdote, se nós somos hoje uma nação sacerdotal em Cristo, nós seguimos essa mesma escola sacerdotal, e é por isso que nós, que não somos de grande ascendência e de nobre nascimento, nós que não temos uma grande genealogia para explicar por que fomos escolhidos como sacerdotes, podemos ser alcançados por Cristo. Ser salvo por Jesus, ser trazido à fé em Jesus, é ser feito um sacerdote em Cristo Jesus. E por isso podemos estar aqui, e por isso podemos ser alcançados. Porque se o sacerdócio levítico era tão pequeno e tão inferior ao ponto de ser preso a uma única família, o sacerdócio de Cristo é tão imenso, tão amplo, tão diverso e tão superior que nós todos podemos ser parte dessa geração sacerdotal. Isso não está registrado, não está preso a uma única família da igreja. Isso não é uma coisa que é específica a cristãos mais elevados. O sacerdócio em Cristo está disponível a todos nós, porque todos nós estamos debaixo dessa ordem de Melquisedeque. Você não precisa de intermediários, você não precisa de pessoas que te levem a Deus, você não precisa passar pela bênção de alguém que teve uma visão superior e teve uma experiência mística diferente da sua. Você tem um acesso direto a Deus e a esse grande sumo sacerdote que recebe pessoas de todo o povo, de toda a tribo, de toda a família, pecadores, fracos, pequenos, sem atributos humanos, alcançados de todo lugar para a glória de Deus. Em último lugar, o sacerdócio de Jesus é maior que o sacerdócio do Antigo Testamento em extensão. A duração desse sacerdócio é superior. O sacerdócio levítico era temporário, enquanto o de Jesus não é. Olha comigo para o verso 3. Mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Olha comigo para o verso 8. Aliás, aqui, os que recebem dízimos são homens mortais. Porém, ali, o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. Esse texto deixa muito claro para a gente que Melquisedeque não é um tipo de Jesus pré-encarnado ou algo parecido, certo? Ele fala aqui que Melquisedeque foi feito semelhante ao Filho de Deus. Se você é feito parecido com algo, é porque você não é algo especificamente, não é? Seja que fulano é parecido com cicrano,
né? Se eu digo que o nome de um é parecido com o nome de outro, eu vivo trocando o nome de vocês às vezes, me perdoem, né? É porque não é o mesmo. Se Melquisedeque é feito semelhante ao Filho de Deus, significa claramente que ele não é o próprio Filho de Deus. Ele não é uma encarnação de Cristo ou algo parecido. Mas o modo como é descrito a figura de Melquisedeque é parecido com o próprio ministério de Cristo. E como não poderia ser se Cristo veio segundo essa ordem sacerdotal? Ele não tem sucessores, porque não precisa de sucessores. Ele não tem ninguém depois dele, porque ele não precisa de ninguém depois dele. Se testifica que vive, como eu já expliquei, justamente porque não é registrado o fim do seu ministério profético. Ele não tem... Esdras 2, 62 a 63, que também aparece em Neemias 7, 63 a 65, é exatamente o mesmo texto nos dois livros, diz assim: estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém não acharam. Por isso, foram considerados impuros para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote capaz de decidir a questão por meio do Urim e do Tumim. O fato deles não terem participarem dos livros genealógicos fazia com que eles não pudessem ser de fato do povo sacerdotal. Isso é muito legal, porque em Números 8, a gente lê que um sacerdote judeu começava os seus trabalhos aos 25 anos, certo? E ele ia ficar 5 anos servindo aos outros sacerdotes. Aos 30 anos, ele ia começar de fato o trabalho no templo. E ia fazer isso até os 50 anos. Então, aos 50 anos, ele encerraria o seu ministério como sacerdote. Essa era a rotina de vida de alguém do sacerdócio araônico, sacerdócio levítico. Essa não é a realidade do sacerdócio de Jesus. Essa não é a realidade do sacerdote de Cristo, do sacerdócio da ordem de Melquisedeque. O único outro texto do Antigo Testamento que cita Melquisedeque está no Salmo. Está no Salmo 110, no versículo 4. Você pode anotar aí para consultar depois, mas eu vou ler para você. Salmo 110, verso 4 diz assim: o Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O que é que o Salmo 110, no Antigo Testamento, debaixo do sacerdócio levítico, diz sobre o Messias que viria? Diz que esse Messias seria sacerdote. Seria sacerdote. Seria sacerdote para sempre. Ele não estaria sujeito às ordens genealógicas do Antigo Testamento, nem à rotina de vida ali do ministério araônico. Seria para sempre e seria segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio, então, dessa ordem é um sacerdócio que dura eternamente. Jesus não nos liga ao Pai por enquanto. Jesus não é aquele que nos dá um caminho de redenção por hora. Jesus é a solução eterna para os nossos problemas de pecado. Jesus é aquele que para sempre vai nos manter ao lado de Deus. Levi não podia prometer isso. Os sacerdotes que vinham e iam não podiam prometer isso. Eles sabiam que teria um fim, em breve acabaria sua atuação sacerdotal. Em algum momento eles iam embora, eles eram só homens. Jesus, como Deus encarnado, como o ressurreto, como homem de homens e Deus de Deus, para sempre nos liga ao Pai, ininterruptamente, para que de forma alguma aquele que se achega a Ele seja lançado fora. Para que nós, como ovelhas, possamos ouvir a sua voz e continuar seguindo para sempre, para que Ele nos ponha em sua mão e nada nos arranque dela, para que o nosso nome esteja escrito nos livros espirituais, no livro da vida, escrito nas palmas das mãos de Deus, para que nós já estejamos nos lugares eternos com Ele nos céus. Ele é o nosso sacerdote para sempre e nada pode impedir isso. Ninguém pode vir tomar o posto de Jesus. Ninguém vai dar um golpe de Estado e tirar Cristo do lugar. Ninguém nunca vai roubar a nossa segurança. Porque Ele é a nossa segurança. E Ele é uma segurança eterna. O seu sacerdócio nunca vai ser trocado por outro. O seu sacerdócio não dura por enquanto. E voltar aos rituais do Antigo Testamento, voltar à fé judaica, não acreditar naquilo que aparece na revelação de Cristo, da nova aliança, e retornar às práticas do judaísmo, é loucura. É abandonar o que é eterno pelo que é temporário. É abandonar o que dura para sempre para se apegar àquilo que é um vapor. Quando o próprio sacerdócio do Antigo Testamento deixa claro de que ele era só por enquanto, de que não ia durar muito, mas viria um sacerdote para sempre, segundo uma ordem superior, e veio.
e veio em Cristo Jesus, e é a Ele que a gente se apega, e é nele que a gente encontra segurança, e é Ele quem nos leva para o lado de Deus. E quando chegarmos junto do Senhor no último dia e nos aproximarmos dos céus, Ele vai olhar para nós e vai dizer: meu. E seremos recebidos, e seremos salvos, e viveremos para sempre diante daquele que eternamente intercederá por nós, nos manterá do seu lado e nos fará vivos com Ele para sempre. Ah, meus irmãos, os sacerdotes humanos eram poderosos. Os sacerdotes do Antigo Testamento tinham funções importantíssimas. Eles eram fundamentais à fé judaica, mas eram nada comparado com a grandeza do sacerdócio do Cristo, com a grandeza daquilo que Ele fez por nós e continuará fazendo por nós eternamente. Deixa eu concluir com uma curiosidade interessante que eu acho muito bonito nesse texto, porque esse foi provavelmente o único encontro entre Abraão e Melquisedeque. A Escritura não fala novamente da vida de Melquisedeque, e Abraão, como pai da fé, não parece tê-lo encontrado de novo. Mas Abraão e Melquisedeque se encontram uma vez mais. E eles se encontram na pessoa de Cristo Jesus e no seu ministério. Em Cristo, nós temos o sacerdócio de Melquisedeque, uma vez que ele foi a linhagem sacerdotal da qual Cristo veio. Mas em Cristo, nós também temos a fé de Abraão, uma vez que ele foi o pai daqueles que têm fé, diz Romanos 4:11. E quando nós estamos submissos a Cristo, e quando nós vivemos com Jesus, nós estamos diante daquele que promove eternamente o encontro entre o sacerdócio e a fé, o encontro entre Melquisedeque e Abraão, o encontro entre uma crença naquilo que Deus diz, a fé naquilo que Deus é e faz, e esse contato e essa ligação entre homens e Deus através do seu sacerdócio. Jesus então nos apresenta um sacerdócio completo, segundo a ordem de Melquisedeque, mas muito maior que Melquisedeque. Segundo a fé de Abraão, mas muito maior que Abraão. Porque nele nós temos a justiça plena e perfeita, e a fé duradoura e eficaz. Você tem seguido o caminho de Abraão? Você tem tido fé na voz de Deus? Você tem acreditado piamente que na cruz Ele levou seus pecados? Você tem acreditado que Ele não é só Deus, mas que Ele é o seu Deus? Mas você tem se regozijado no sacerdócio de Cristo? Louvado o nome dEle, porque Ele veio para ser muito maior do que aquilo que é transmitido no Antigo Testamento. Quando você lê Levítico, nunca mais lê do mesmo jeito. Quando você chegar naqueles rituais do Antigo Testamento, que às vezes te fazem não conseguir prosseguir na leitura bíblica anual, não olha mais do mesmo jeito, olha para a grandeza, para o detalhe, para o que tudo aquilo simbolizava, e lembra que Jesus veio para ser muito maior que isso aqui. Talvez pareça estranho ler o Antigo Testamento, mas a grandeza do Antigo Testamento existe para mostrar a grandeza daquele que o Antigo Testamento era só sombra. Que os rituais representavam algo muito maior que Cristo veio para nos dar. Sua fé é de Abraão, o seu sacerdócio é o de Melquisedeque, ou você ainda acha estranho, ou você ainda se sente tentado a voltar aos antigos rituais, ou você ainda tem vergonha de receber o sacerdócio de Cristo. Como é que você tem tentado chegar a Deus? Como é que você tem tentado se aproximar do Senhor? Os homens tinham sacerdotes para isso. Se aproximavam de Deus através de um homem escolhido por uma linhagem familiar para representar o povo diante da divindade. Hoje nós temos um sacerdote disponível a todos os povos, com toda a autoridade, com todo o poder, duradouro, amplo em sua atuação, rei de cada área da vida, disponível para cada um de nós, de braços abertos, pronto para fazer intercessão entre nós e Deus. Como você tem tentado chegar a Deus? É pelas suas obras? É pela sua bondade? É pela sua boa vontade? É pelas coisinhas boas que você faz aqui e ali? É porque os seus maus comportamentos não são tão maus assim? É pela sua sinceridade com Deus? É pela sua presença nos cultos? É pelo tamanho da sua saia? É pelo tamanho da tua oferta financeira? Como é que você tem tentado chegar a Deus? Só há um caminho, porque só há um sacerdote. É confiar na obra perfeita de Cristo Jesus. Meus irmãos, é suficiente. É suficiente. Não pela qualidade da nossa fé, mas pela qualidade do nosso sacerdote. Corra para Ele,
ele vai estar pronto para te levar para o Santo dos Santos.